falar de uma segregação de dados, ou seja, estamos a falar de processos de detecção, portanto, de processos de recolha de informação da atividade das entidades, e depois é necessário transformar esses dados para o executivo, ou seja, transformar ao longo da cadeia até chegar a um laptop de um presidente ou do CEO ou até de pessoal da IT, todos estes dados. Portanto, isto chamamos o Purdue Model, em que o primeiro nível, portanto, o nível 0, o 1 e o 2 dizem respeito ao OT, enquanto que o 3, 4 e 5 são sob tutela do IT. Portanto, basicamente o OT é um controlo e automação, e agora a questão é que o que é que acontece se corre mal na parte de cima, ou seja, na parte do IT, se o IT for comprometido, se devemos ou não fechar a parte do OT. Esta é o cerne da questão que vos coloco. Num ponto de vista hierárquico, esta tecnologia é segregada nas suas funções, nomeadamente se estamos a tratar de um device que está a fazer controlo, ou se está a enviar, por exemplo, cloro para um recipiente de água de uma ETA, ou se pura e simplesmente está a controlar a linha do comboio, se pode ou não fazer a comutação, ou trocar as luzes de um semáforo. Pronto, isto são os primeiros níveis. No terceiro nível estamos a falar do controlo desta informação toda, no ponto de vista da IT, quando é que nós podemos olhar para esta informação e agregá-la. E depois no nível 4, numa parte mais macro. Pronto, isto é só um breve contexto de que estes autómatos já existem desde há muitos anos e estão sempre a ser submetidos a avaliações constantes. Criação de standards, de normas, diretivas, alguns acrónimos que se usam na indústria, ICS, que já ouvimos falar, IoTs, portanto, são tudo, é tudo OT. Ou seja, para definir OT, vamos pensar no seguinte: se alguma máquina que tem uma entidade computacional dentro dela, mas que o IT não conseguiu integrar na infraestrutura, então ela deve ser OT. Pronto. Isto é a frase mais simples de se definir o que é um OT. No ponto de vista de segmentação, existem duas formas de segmentar o OT. Primeiro, em zonas e em conduits. Eu já vou explicar o que é cada uma delas. No caso da zona, estamos a falar de devices que partilham os mesmos requisitos de cibersegurança. Por exemplo, um dispositivo que controla um braço do robô da indústria automóvel. Esses braços são todos controlados por um só dispositivo, mas esse dispositivo também fala com outro dispositivo. Portanto, isso é uma zona. No entanto, para segregar em conduits, ou seja, para segregar os canais de comunicação, esses dispositivos não vão falar com outras zonas. Ou seja, a conduit, ou traduzida à letra da conduta, mas conduta é uma palavra que não é muito bem emprego, vamos falar de canais de comunicação. Esses canais de comunicação não podem ser transversais às zonas, ou seja, o braço daquele robô, por exemplo, não pode falar com o ar-condicionado. Ou seja, esta segmentação é altamente crítica, ou seja, nós temos que desenhar muito bem a rede do OT para realmente pensarmos se podemos ou não parar aquela zona específica. Os setores que utilizam OT são divididos em duas partes: setores críticos e setores essenciais. Perdão, setores essenciais, que são setores críticos, e entidades importantes. Portanto, estamos a falar, por exemplo, no caso de um setor crítico, estamos a falar de água potável, estamos a falar do espaço, dos transportes, da distribuição elétrica, estamos a falar da administração pública,
da transformação de energia. Eu coloquei aqui o hidrogênio, mas não é para mensagens subliminares. E depois temos entidades importantes, não tão críticas, mas também importantes. Ou seja, a diretiva do NIS 2, uma diretiva europeia, segrega estas duas atividades. Por que é que isto é importante? Quando implementamos soluções ou quando olharmos para entidades destes dois níveis, segmentamos esforços diferentes em cada um dos setores. Portanto, eu não vou trabalhar sob tutela de uma solução que agrega os vários OTs, o IT, numa entidade essencial, a mesma que numa entidade importante. Ou seja, as duas entidades carecem de visibilidade diferente na adoção de medidas. Entidades importantes, eu dou aqui uma ressalva interessante, que é os motores de busca e as redes sociais foram considerados entidades importantes. O caso, por exemplo, da cadeia de abastecimento de comida, os correios, entidades de investigação, o lixo, são entidades que também usam OT e estão segregadas nesta dimensão. O que vos venho falar agora é o seguinte. Até aqui as entidades tinham equipas de OT, equipas de IT. Essas equipas ainda hoje continuam, só que, desta vez, são obrigadas a conversarem mais umas com as outras. Isto porquê? Cada vez há mais dados, é difícil de interpretar, é necessário interpretar estes dados para criar valor na entidade, na própria indústria, e é importante que as equipas comuniquem cada vez mais. Mas, por exemplo, antes de falar da consolidação destas duas equipas, vamos falar do contraste entre elas. Numa questão de resposta a um incidente, o IT prefere que seja uma resposta eficaz. É uma resposta que seja adequada e que seja eficaz. No caso do OT, ela pode não ser mais adequada, mas ela tem que ser rápida. Ela tem que ser rápida porque é necessário que exista uma resposta do autómato para aquele serviço. Estamos a falar, por exemplo, de uma cancela da autoestrada, não é? É importante que rapidamente se coloque aquilo a funcionar. No caso de throughput, nós queremos gigas e teras, o IT, o OT o que quer é que aquilo trabalhe. No caso do delay, e como estávamos agora no início da apresentação, o Filipe Gomes estava com delay, o IT tolera esse delay. Ou seja, nós conseguimos até, através de outras ferramentas, de caches e de buffers, conseguimos até reduzir este risco. No caso do OT, isto não existe. No caso do OT, é um problema sério. O IT tem, por exemplo, substituições de material de 3 a 5 anos, ou seja, até desafio a sala para tentar perceber se tenha, por exemplo, um portátil com 8 anos, duvido. No caso do OT, há dispositivos com 10, 15 anos. E estamos a ser modestos porque já trabalhamos com 20, com OT, com tecnologia com 20 anos. No caso do trabalho da IT, por exemplo, trabalhamos em horas extras, em horas úteis, também trabalhamos em horas extras, é verdade, mas trabalhamos em horas úteis. No caso do OT é 24/7, 365. Tem que haver uma rotatividade de equipas muito maior. No caso da IT, dos patches, das correções, perdão, há um dia que é muito específico, os fabricantes escolheram a terça-feira, então existe o Patch Tuesday. À terça-feira criam-se correções para o fabricante da IT. No caso do OT, isto nem Patch Tuesday, nem Black Friday, aquilo não existe, pura e simplesmente. Só existe uma vez por ano, se existir uma vez por ano, e mesmo os updates, as correções, no IT quer-se automaticamente, quer-se rapidamente. No caso do OT, se existir uma correção, tem que ser altamente validada. Ainda contrastando as duas dimensões, os dois domínios, da IT e da OT. Numa falha catastrófica, na pior falha possível, digamos assim, no IT, nós podemos ter um colapso financeiro. Podemos ter a confiança tecnológica naquele fabricante.
Mas no caso do OT, não. No caso do OT, se houver mais cloro, por exemplo, na distribuição da água, se uma linha de comboio for comutada erradamente, pode ter um impacto na vida humana e no bem-estar. Portanto, as falhas também são diferentes. E assim, o que é que se propõe? Propõe-se que a comunicação se acabe com as terminologias do IT e do OT. A terminologia do IT, por exemplo, estamos a falar de SOAR, CM, XDR, botnet, cache, enquanto que no OT falamos de PLC, HMI, RTU. Bom, isto não dá. Isto não dá. O que tem que existir uma tradução desta comunicação. O IT tem que perceber um pouco do OT e o OT tem que perceber um pouco da IT. Eles antes eram completamente independentes, mas hoje é impossível dissociar os dois domínios. Eles têm que trabalhar juntos. Por exemplo, se o IT tiver se o IT reconhecer que a infraestrutura está a ser atacada, deve falar com toda a gente e há regulamentos que obrigam que o IT até comunique com os stakeholders. Agora imagine não falar com o OT e dizer assim, tu tens que parar os autómatos, tens que parar de enviar água para aquela conduta, por exemplo, porque pura e simplesmente a infraestrutura não está a funcionar. E se a infraestrutura está a ser infectada, pode criar aqui uma espécie de consequência danosa para a estrutura do OT. Mas o OT vai perguntar, porquê? Porquê é que eu tenho que parar? E como é que eu vou parar? E tu sabes qual é o impacto que isso vai ter? Portanto, estas dores também são dispares e é importante que se comuniquem. Então, o que é que se pretende? A criação de pontos de entendimento. É importante interpretar as necessidades dos domínios, é importante que o IT saiba interpretar a necessidade do OT e vice-versa. E também dar a oportunidade ao OT traduzir os conhecimentos, porque o OT ainda hoje é grey zone do IT. Quem percebe muito da IT bate um pouco no OT. Mas é preciso estruturar mais esse conhecimento. Com isso, e resultante desta simbiose, deste ecossistema, surgem procedimentos de respostas robustos e que, por vezes, o sucesso deste procedimento de resposta leva a que o impacto seja reduzido, que mesmo que numa situação futura, tanto estamos a falar de C-level ou dos stakeholders dessas indústrias, reconheçam que o procedimento de resposta é revalidado, é revisitado, existe um procedimento de resposta correto, coerente e que não cause danos. Isto é que é o mais importante. Ainda um bocadinho para contrastar as prioridades. No caso da IT, façamos um exemplo com firewalls. Implementamos duas firewalls em H, queremos que as firewalls trabalhem exatamente com os mesmos dados, mas, sobretudo, queremos confidencialidade. Confidencialidade, no fundo, é garantir a autorização da informação. No caso do OT, é precisamente o contrário, é inverso. Porque, sim senhora, nós temos que ter confidencialidade, nem toda a gente é autorizada a mexer naquele autómato, aquele autómato deve cumprir com os requisitos para que os dados sejam válidos e úteis, mas o que concerne na prioridade é a disponibilidade. Aquele autómato tem que trabalhar 24/7. Isto é a diferença das prioridades. Até bem pouco tempo houve notícias complicadas porque um autómato interpretou mal um objeto, uma caixa de vegetais, e matou o operador. Portanto, há notícias em que realmente nos fazem pensar que as coisas também não funcionam bem. Agora, porquê é que isso aconteceu? Foi em caso de ataque? Foi falha humana na configuração? Temos que avaliar com alguma prudência. A indústria detectou mais de 100 mil OTs, dispositivos OTs expostos à internet com vulnerabilidades
Portanto, isto é do conhecimento comum e com isso também temos ajudas da agência, por exemplo, da agência americana para a Cyber Defense, que no fundo cria boletins de sugestões ou boletins de correções para estes autómatos que estão expostos online. Agora vou contar um caso específico de um ataque. Em 2017, há um ataque a uma indústria petrolífera na Arábia Saudita, a um dispositivo que pertencia a uma tecnologia que se chamava Triconex. Eu coloquei aqui a matriz do MyTrend Attack, porquê? Para explicar este ataque, contextualizamos em TTPs, contextualizamos em técnicas, táticas e procedimentos. Para quem conhece MyTrend Attack, nós temos matrizes Enterprise, temos matrizes que falam só diretamente do IT. Pois bem, MyTrend Attack cria também uma matriz para o OT. É sabido que neste momento já há algumas táticas maliciosas referenciam alguns comportamentos do OT. Em caso de ataque, é fácil contar uma história com esta matriz. Então, o que é que foi o ataque? No fundo, um aparelho do IT, de um operador, um laptop, foi infectado com malware. Depois, esses ficheiros foram para o sistema operativo e só que até o nome deles eram em tudo semelhante. O operador não deu por ela e o que é que aconteceu? Eles conseguiram mascarar esses ficheiros, ou seja, o ficheiro que era malicioso substituiu o ficheiro original. Portanto, já estamos a falar de uma TTP, estamos a falar de outra TTP, técnicas, táticas e procedimentos, e agora o que aconteceu? Os atacantes conseguiram camuflar aqueles ficheiros como sendo fidedignos, que é esta TTP. O operador pensava que aquela solução era fidedigna, e efetivamente não era, era uma máscara que tinha ali. Acontece que o IT, e se recordam no Purdue Model, naquele nível 3, entre o nível 3 e o nível 2, há ali uma interface. Então o que aconteceu? Esse dispositivo que estava no IT atacou o OT através de protocolos não seguros na porta 1502, portanto, outra TTP. O que acontece? Os atacantes conseguiram pegar no firmware e alterarem o firmware daquele dispositivo. Portanto, já tinham o controle da máquina, já tinham o controle das aplicações, só faltava, já tinham o controle do canal de comunicação, a conduta, o canal de comunicação, o conduit, e agora conseguiram pegar no dispositivo e alterarem o firmware. Ou seja, a cadeia está completa. O que é que acontece? Criam um backdoor nesse firmware e conseguiram parar essa indústria cerca de 2 semanas, com perdas de 5 milhões de euros. Isto, mais uma vez, era a indústria petrolífera, podia ser outra, podia ser equipamentos médicos, por exemplo, e o que é que acontece? Um simples computador, um simples operador, deu um prejuízo de 5 milhões de euros, estamos a falar em euros neste momento, mas podíamos estar a falar em vidas humanas. Portanto, é importante estar com sensibilização deste tema. Por curiosidade, uma das empresas simulou o ataque com sucesso. Portanto, estamos a ver aqui o dispositivo OT, este Triconex, e que teve portanto, conseguiram simular toda a cadeia de ataque, e depois este dispositivo pequenino, que é o nível 0, estamos a falar do nível do sensor, consegue interpretar dados para esta bomba de ar. Ou seja, aqui é uma bomba de ar, simularam porque podia ser outro equipamento qualquer. Mas, efetivamente, este ataque foi fidedigno e aconteceu mesmo. O caso de estudo que vos venho mostrar é o seguinte. Nós implementamos uma solução numa entidade essencial
portanto, numa entidade crítica, não vou referenciar qual é a entidade, nem tampouco qual é o setor. A única coisa que posso dizer é que não trabalhamos ainda com entidades críticas do hidrogênio, ainda não, por curiosidade. Entretanto, este é um caso que teve impacto na forma como se trabalhou no cotidiano. Isto porquê? Esta solução conseguiu observar todos os devices de OTs. Ou seja, eu numa visão rápida conseguia olhar para o número de OTs que essa entidade tinha e através da interação com o próprio software conseguia estratificar os ativos nas zonas que mais carecem de atenção, ou seja, zonas com mais ativos, zonas com menos ativos, zonas mais críticas. E agora, com este dashboard, aconteciam situações muito curiosas, porque através de Threat Intelligence, esta solução também sugere algumas medidas, adoções de medidas para a cibersegurança. E com isso conseguimos aumentar o Hygiene Score, que no fundo é saber qual é o estado dessa entidade, dessa empresa, no ponto de vista de cibersegurança. E na adoção de cada medida, conseguimos ver aqui, através desta linha de tendência, perdão, falta-me aqui o laserzito. Conseguimos ver aqui, nesta linha da tendência, qual é o impacto que esta medida teve. Por exemplo, se eu conseguir mitigar este tipo de insight, eu vou ver aqui se houve uma oscilação na adoção da medida. Mais ainda, agora por curiosidade, que se note, nós temos aqui o número de assets, e o que é que acontece? Este número de assets, se repararem, tem um severity alto, ou seja, porquê? É alto porque esta solução vai interpretar qual é o vendor daquele device, e eu vou-lhes dizer o que é que faço, qual é a entidade, e como é a entidade, é uma entidade crítica, então o grau de severidade é alto. Se fosse uma entidade essencial, talvez viesse para os médios, estivesse um bocadinho mais homogénea. Daí que tenho uma classificação maior. No caso da visibilidade, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, nós quando quando queremos ver efetivamente o que temos dentro da organização, nós temos a tal terminologia do OT, os HMIs, os PLCs e os RTUs. Vamos falar, por exemplo, da HMI, que são aqueles dashboards que estão, aqueles painéis pequeninos, LCDs, geralmente metidas em bastidores, que estão a ler as informações dos sensores. Então, nós temos muitos HMIs nesta entidade. E depois, além disso, a solução também mapeia, junto do Purdue Model, aquilo que mostramos logo no início, onde é que os ativos estão segregados. Ou seja, estrutura muito melhor do que se fosse um draft no Visio. Portanto, há aqui uma dinâmica associada nesta solução que também nos ajuda. Ainda mais, o tráfego ao longo do tempo ajuda a identificar algumas flutuações no tráfego. Passo a expressão. Isto porque, se geralmente nós tivermos uma depressão no gráfico, como foi este caso, nós temos que analisar, então, neste caso em específico, todos os autómatos estavam a trabalhar mais ou menos no mesmo sentido, mas há aqui uma depressão. Este declive foi por causa de uma reconfiguração da solução. Como a solução está a ler em tempo real, deixou de ler mas foi autorizado e essa reconfiguração da solução foi autorizada. Portanto, isto aqui está explicado. No caso dos riscos e vulnerabilidades associadas, a solução também consegue olhar para um inventário de vulnerabilidades associadas àqueles ativos e conseguimos até, a solução consegue até nos oferecer uma medida interessante, que é simular um ataque. Ou seja, mediante os ativos, mediante as vulnerabilidades que tem, simula um ataque. Então faz aqui uma cadeia do ataque para observarmos que realmente é possível comprometer o sistema.
No que concerne à detecção a ameaças, isto sim, geralmente é onde nós perdemos mais tempo. Ao longo do tempo vai-se recolhendo várias informações dos autómatos. E o que é que acontece? Isso vai gerar eventos. E desses eventos vão criar alertas. Alertas dos quais podem ser correlacionáveis através de stories. E eu dou uma nota aqui às stories, o que é que acontece? Quando um autómato fala com um PLC, que depois vai falar com SCADA, que é um sistema que agrega todos os logs do OT. E esse SCADA vai falar com o IT, com a storage do IT, com o laptop do operador, regressa e vai novamente para o SCADA e vem novamente para o PLC. Portanto, isto cria uma story. E se há stories que são anómalas, então vão criar alertas de stories. Além dos alertas normais, vão criar alertas de stories. São mais difíceis de decompor, mas são muito interessantes. No ponto de vista de alertas, o que é que a solução mostra? A solução mostra dois tipos de alertas. Alertas de integridade e alertas de segurança. Relembramos o que passámos atrás, no que concerne as prioridades do IT e do OT, o que é que acontece? Estes alertas, se tivermos alertas de segurança, estamos a falar de alertas para o IT, estamos a falar de logins falhados, estamos a falar de scans à rede, portanto, estamos a falar do confidence, estamos a falar da autorização à informação. No caso de alertas de integridade, estamos a falar no campo do OT. Porquê? O OT quer saber se a configuração foi alterada e se foi alterada num determinado período do dia, que não era autorizado. Mais ainda, se um dos autómatos, ou se, vamos pegar novamente no braço do robô, se o braço do robô está a ser configurado às 3 da manhã num domingo, isto é um alerta de integridade. E este alerta pode ser crítico. Portanto, tudo isto tem que ser auditado. Esta é a visibilidade. Esta solução oferece-nos também, ou melhor, suporta-nos à decisão futura de, às vezes, ter que parar aquela zona, ter que parar aquela conduit. Portanto, é importante que se refira que estas investigações é o ex-libris deste tipo de solução. Mais ainda, foi um facto curioso porque os reportes, nós tínhamos 3, 4 reportes, tipos de report, e conseguimos customizar reportes para todas as pessoas. Para o IT, para o OT, para o engenheiro de operações que só trabalha naquela zona, para um SOC e, sobretudo, também para o executivo. O executivo saberá a continuidade do negócio através destes reportes. Pronto, o caso de estudo é este, foi interessante, foi desafiante, foi difícil, ainda está numa fase de acompanhamento, porque está a aprender, há uma dinâmica muito grande dos dados, e pronto, isto foi o nosso caso de estudo. Em jeito de conclusões, depois de tudo isto, o que é que chegamos à conclusão? Só chegamos à conclusão que segmentar o OT é extremamente importante. Nós orientamos esforços para atacar determinadas zonas ou conduits. Há conduits, volto a traduzir de uma forma mais abrangente, há canais de comunicação entre autómatos que estão inseguros. E com isso direcionamos esforços para atacar essas vulnerabilidades. A resposta de incidentes deve considerar impacto nas operações e nos utilizadores finais. Ou seja, a resposta do IT tinha que ser eficaz, mas também tem que ser rápida. Mas o IT tem que perceber que a resposta àquele incidente tem que ter uma análise do impacto que vai ter naquela operação. Portanto, a resposta a incidentes tem que ser um bocadinho mais musculada. O IT e o OT têm que ter uma compreensão mútua, ou seja, têm que trabalhar num ecossistema quase simbiótico, têm que conseguir traduzir os acrónimos, que me debato muito com este dilema. Há muitos acrónimos que são nativos de cada domínio, é preciso traduzir esses conhecimentos e também criar algumas pontes de entendimento. Sempre que se torne necessário
tomar uma medida, essa medida tem que ser partilhada. O risco da decisão tem que ser partilhado entre o OT e o IT. No uso de ferramentas, como vimos, absorve toda a inteligência dos dados do OT para suportar decisões futuras. E com isso diminuímos o risco de ciberataque. No final, toda esta solução vai estar consolidada, mas é preciso consolidar esta solução em base legal. É importante saber o que se está a fazer. E há regulamentos que nos alicerçam e nos ajudam a mapear os esforços para implementar soluções deste género. Pronto, e com isto dou por concluída a minha sessão. Acho que está mais ou menos no tempo adequado. E se tem algumas questões, eu gostaria de fazer parte delas e também responder. Se não tiverem mais questões, então agradeço, muito obrigado. E agora, em jeito de um desafio, gostava muito que, quando parassem no trânsito, olhassem para um semáforo como um OT. Esse semáforo deu vermelho, mas imaginem que desse verde. De quem era a responsabilidade? Foi o IT que permitiu que o OT fosse atacado, ou foi o OT que não teve consciência de que realmente há ataques que acontecem em superfícies do IT e que podem ter impacto na vida humana? Muito obrigado por tudo e até breve.